Boa tarde. Eu não vejo vocês desde o ano passado, né? Feliz Ano Novo para quem eu não vi ainda. Podem se assentar. Obrigado. Eu quero acolher cada um de vocês nesse nosso culto com a palavra de Marcos, capítulo 1, versículo 11, que é lema para esse nosso primeiro fim de semana do ano, onde celebramos neste fim de semana o dia de Epifania, batismo de Jesus, a apresentação de Jesus, enfim, são vários os motivos que a gente tem sobre esta data. Marcos 1, capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte: depois que Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Depois que Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A primeira vez no Novo Testamento onde nós temos então a presença da Trindade de uma forma muito clara. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo em forma de pomba e a voz do Pai então falando sobre o Filho. E a voz do Pai diz justamente que este Filho traz muita alegria. Dependendo da versão que a gente lê, né? Tu és meu filho amado que me dá muita alegria, em ti me comprazo, enfim. Mas há uma alegria com este acontecimento que está se dando ali neste momento. E isso então vai transparecer por meio disso que acontece. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois na pregação também. Mas dessa forma então eu saúdo, acolho cada um. E aqui nós nos reunimos em nome e na presença do Trino Deus. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para nós cantarmos Aqui Chegando, Senhor. Aqui chegando, Senhor, que poderemos te dar um simples coração e uma vontade de cantar. Recebe o nosso louvor e tua paz vem nos dar. A tua graça, Senhor, melhor que a vida será. E o teu amor em nós será manancial de água boa jorrar, pra nossa sede estancar. Convido a nos colocarmos de pé e juntos confessarmos dos nossos pecados. Oremos. Bondoso e amado Senhor, graças nós te damos, porque Tu estás conosco no iniciar deste novo ano, a Tua graça nos acompanha e a Tua presença também nos sacia em tudo aquilo que nós necessitamos desde agora para adentrarmos neste novo ano que temos. Te louvamos porque o Senhor nos cuidou até aqui, permitiu que passássemos bem este restante de ano, mas também este início que temos. E por isso nós te damos graças, porque aquilo que o Senhor traz sobre a nossa vida vem a partir da Tua fidelidade. Por isso, amado Senhor, nós, diante de Ti em oração, mais uma vez pedimos que a Tua bondade sobre nós se renove, que o Teu amor sobre a nossa vida se multiplique, para que possamos achar graça diante do Senhor, mesmo quando nós erramos, mesmo quando cometemos nossos pecados e pela nossa teimosia, fazemos as coisas do jeito que nós bem entendemos e achamos melhor. Necessitamos ainda da Tua presença, da Tua condução, pois às vezes nós não sabemos como andar, ou o que fazer, ou até mesmo de que forma proceder diante das coisas que se dão sobre a nossa vida. Mas contigo estão a graça e o perdão, para que tanto nos encaminhes quanto nos ajustes no decorrer dos nossos dias. Por isso nós
confessamos nossos pecados, mas também te louvamos porque o Senhor, na tua fidelidade, cuida da gente. Pedimos que a cada dia se faça mais presente com a gente e que em meio a tudo isso a gente também vá aprendendo a confiar mais em Ti, nos apegarmos mais na Tua santidade e deixar com que o Senhor guie a nossa vida. Por isso tudo nós pedimos e oramos e o fazemos em nome de Jesus, Teu Filho, este que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Trago-lhes do anúncio da graça, a partir do Salmo 86, versículo 5. Ó Senhor, Tu és bom e perdoador, e tens muito amor por todos os que oram a Ti. Ó Senhor, Tu és bom e perdoador, e tens muito amor a todos os que oram a Ti. Jesus sempre nos diz que naquilo que dois concordarem aqui na terra será atendido no céu. Então, quando nós pedimos perdão, o Senhor nos atende de forma pessoal, de forma comunitária, para que a gente também receba do seu perdão e da sua graça. E este perdão e esta graça, eu lhes anuncio em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvamos a Deus cantando glorificado seja teu nome. Glorificado seja teu nome, glorificado seja teu nome, aleluia, 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 glória a Jesus. Ainda em pé, nós oramos mais uma vez. Pai amado, nós te louvamos, te bendizemos porque mais uma vez a tua graça se renovou sobre a nossa vida, o teu perdão veio sobre nós e assim nós podemos mais uma vez, reconciliados contigo, estar próximos de ti, para ouvir a tua instrução, para ouvir a tua palavra, para receber do benefício também que vai fortalecer a nossa fé e vai nos auxiliar a caminhar pelos dias da nossa vida adiante. E nós te damos graças porque isso faz parte da imensidão do teu amor por nós. Teu amor que nos chama pelo nome e assim, sempre de novo, nos traz para perto de ti. Pedimos, Senhor, que a tua palavra possa nos conduzir, nos guiar e fortalecer mais uma vez, para que ouvindo dela também possamos preencher a nossa vida com aquilo que o Senhor tem a nos trazer, para que as coisas ao nosso redor não tomem do teu lugar, mas para que elas sejam observadas, apreciadas, se assim é possível, mas que tu tenhas um lugar principal sobre os nossos dias. Por isso, tudo nós oramos, pedimos, e o fazemos em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Podemos nos assentar e cantamos. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborde em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo o meu ser
te ouvirá. Primeira leitura bíblica que nos vem se dá a partir de Atos, no capítulo 19, dos versículos 1 a 10, texto bíblico que nos fala da seguinte maneira: Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: Então que batismo vocês receberam? Eles responderam: O batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas, como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles. E, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Até aqui, da palavra que nos vem por meio do livro de Atos. Em pé, nós aclamamos ao Evangelho cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. De Marcos, no capítulo 1, dos versículos 1 a 13, nos vem o Evangelho que nos fala da seguinte forma: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: Preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz do céu que dizia: Você é o meu Filho amado, em você me agrado. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Até aqui, da palavra que nos vem por meio do Evangelho de Marcos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco agora e sempre. Amém. Podem se assentar. Pode deixar um para trás, Cândido. Vou usar aquela imagem para falar um pouco dos nossos textos. Epifania. Assim nós iniciamos
o nosso ano diante da presença de Deus. É claro que desde o início do ano, desde a estourada dos fogos, da comilança de Ano Novo e tudo mais, a gente já fez o nosso devocional diário, a gente já fez a nossa leitura bíblica, já tivemos momentos de oração, sim. Mas, geralmente, o nosso primeiro texto bíblico do ano nos lembra exatamente disso que temos disposto, que é o batismo de Jesus. E o batismo de Jesus é um acontecimento grandioso, como marco inicial do próprio ministério de Cristo. Tem gente que vai dizer que o ministério de Jesus inicia lá quando ele escolheu os primeiros discípulos, outros dizem que vai iniciar com a tentação. Não, o batismo de Jesus inicia neste momento, o ministério de Jesus inicia neste momento com o seu batismo, porque é aqui então que ele se apresenta publicamente ao mundo e, mesmo sendo Filho de Deus, passa por aquilo que está sendo feito no momento. Em um texto paralelo que a gente tem no Evangelho, o próprio João Batista vai questionar Jesus: mas Senhor, era eu que devia estar sendo batizado por ti e tu vens a mim? E aí Jesus responde: deixa assim, João, porque isso tem que acontecer. E aí, quando a gente para pensar justamente sobre o batismo de Cristo, ele pode ser um tanto controverso, porque Jesus não tinha pecado. O Batista estava anunciando uma mensagem para arrependimento e perdão dos pecados. Esse batismo então que acontecia lá era a consequência. Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha essa necessidade de ter esse perdão, por consequência. Jesus não tinha essa necessidade de trazer algo visível, para que as pessoas o reconhecessem antes do seu ministério. Então por que Jesus vai lá e é batizado por João Batista? Tem uma coisa muito simples que acontece aqui nesse texto bíblico: obediência. Jesus não tinha necessidade nenhuma de ir conversar com João Batista, ser batizado, se mostrar ali para o mundo naquele momento, mas ele faz. E a partir disso, então, vai se ter essa cena bonita que nós podemos ver também, Um dos tantos quadros que a gente tem por meio das passagens bíblicas é esse ali. E como eu disse no início, primeira vez no Novo Testamento onde a gente tem a presença da Trindade, onde a voz dos céus vai dizer: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, que me agrada, que me traz muita alegria. Então, a obediência de Cristo alegra o Pai. E por isso, então, Cristo vai ser um marco depois para os seguidores de Jesus. Porque no decorrer do Novo Testamento a gente vai ver que esse batismo de João Batista, ele é desdobrado, ele é pregado adiante. João Batista tem os seus discípulos, inclusive entre os quais estavam André, Tiago ali, os primeiros discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista, mas dali então, com esses discípulos se propagou essa prática. Batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Tanto que lá no livro de Atos, no texto que a gente leu, vai ter um resquício disso. Aqueles discípulos que foram encontrados por Paulo eram discípulos de Paulo. A gente não tem o nome deles, mas eram discípulos de Paulo, que haviam recebido primeiramente um ensino a partir de João Batista. E essa gente então foi batizada, ouviu o ensinamento de João Batista e eles estavam indo adiante então, pregando aquilo que João Batista pregava. Depois da morte de João Batista, esses discípulos dele foram arrebanhados por outros. Jesus é um exemplo que pega lá Tiago, André. Depois aparecem esses que ali no texto bíblico são mencionados como discípulos de Paulo. Mas chega um momento em que essa gente precisa trazer sobre a sua vida algo maior, que é o batismo que Jesus traz. Não um rebatizar em si, porque isso não acontece, não uma necessidade de você ir lá e talvez passar pelo mesmo processo de novo, mas de compreender o que significa agora esse nascer da água e do Espírito.
A água é o símbolo que a gente tem. João Batista usou. Isso vai causar, de certa forma, uma polêmica dentro da história da igreja cristã, porque tem gente que vai dizer que o batismo tem que ser em água, que vai ter que ir lá no rio, na piscina, na lagoa, enfim, né, vai ter que ir lá mergulhar a pessoa, porque senão não é válido. Tem gente que vai dizer que esse pouco de água que a gente tem aqui, né, já basta, já é suficiente. Vai gerar controvérsias, mas às vezes a gente se apega em detalhes que não são importantes. E aí nós criamos uma teologia em cima disso como se fosse a revelação do mundo todo, né? Com água, em água, não importa, é um detalhe. O que importa é que aconteça, o que importa é a razão que existe por trás disso. Porque em um primeiro momento nós vamos saber que o batismo sempre vai ser uma confissão de fé. Para dentro da comunidade cristã, o batismo é uma confissão de fé, que nós recebemos como uma consequência, né? A não ser que nós sejamos batizados enquanto adultos, que ainda não tenhamos tido o batismo de crianças, nós não vamos conseguir dar esse testemunho de fé por conta própria. Vai precisar que alguém fale para a gente, em favor da gente, confesse a fé em nosso favor, para que nós venhamos a ser batizados. Dentro da nossa tradição luterana, dentro da tradição histórica das igrejas, é assim. E aí a gente tem o batismo da forma como ele é. Pais, mães, padrinhos, madrinhas, a comunidade mesmo, nós como comunidade, estamos dando um voto de fé em favor dessa criança que vai ser batizada. E isso também vai gerar em nós um compromisso, para que a gente explique para ela o que tudo isso significa. Embora nos tempos atuais que a gente vive, o batismo se reduziu apenas ao rito. Isso é lamentável, né? Porque não existe a terceira parte do batismo, que é a questão do comprometimento. Às vezes, quando a gente realiza isso em comunidade, fica apenas nisso. E eu digo que é lamentável justamente por causa dessa questão, né? Se cumpriu o rito, foi batizado, tudo bem, tem o papel, recebe a vela, os padrinhos estão lá, a declaração, mas essa contrapartida que a gente dá, esse voto de fé que nós demos aqui, ele fica pela metade. Ele fica pela metade. Porque esse ensino que é necessário vir depois do batismo, ele não acontece. E aí vai entrar um ditado popular, que ele é um tanto tenebroso, que vai dizer que cabeça vazia é a oficina do diabo. Tudo aquilo que nós não ocupamos com a presença de Deus, com a palavra de Deus, vai dar margem para a gente ouvir outras coisas. Vai dar margem para a gente trazer outros pensamentos para a nossa memória, para a nossa cabeça. Então, se a palavra de Deus, que foi iniciada aqui, não está sendo completada ou complementada, ela vai dar lugar para outras coisas. E isso vai se tornando cada vez pior, no sentido de que se lembra muito pouco daquilo que aconteceu aqui, né? Se lembra muito pouco do que tudo isso aqui significa. E essa parte da obediência, da qual o próprio Cristo demonstrou, não vai acontecer sobre a vida daquela criança que foi trazida para cá. Por isso que, às vezes, a ideia de religião, a ideia de Deus por si só, da qual eu já falei com vocês aqui no ano passado, ela pode ser um tiro no pé. Porque a religião criada pelo ser humano para se chegar até Deus, ela se torna um empecilho, ela se torna um peso, ela se torna um tropeço. Porque nós sempre vamos voltar para aquela velha ideia de que é a gente que tem que fazer a nossa salvação. Somos nós que precisamos fazer por merecer da graça de Deus. Mas não é assim. Porque ou nós inventamos um Deus para nós, que vai nos aceitar da forma como a gente é, independente da vida que a gente leve, ou nós vamos embarcar em uma das tantas milhares de ideias que já existem por aí. E não é assim. Cristo, o Pai, o Espírito Santo, a quem nós servimos, essa trindade que se apresenta aqui, é diferente. Deus, na sua graça, já nos prepara tudo para que a gente apenas sente, ouça, aprenda e faça a nossa vida dessa forma. É muito mais fácil. Não significa, é muito mais simples, não significa que seja fácil.
Porque não é. Vai exigir esforço, vai exigir comprometimento, vai exigir muitas vezes a gente abrir mão de algumas coisas para estar aqui em comunidade. Quando nós criamos uma religião para nós mesmos, ela não vai exigir esforço. Porque do jeito que for feito, tá bom. Da forma como for feita, também serve, porque é uma coisa que eu estou criando para mim mesmo. Só que a palavra de Deus diz o contrário. Sim, a gente aceita da graça de Deus, a gente se achega aqui, a gente confessa a nossa fé, a gente fortalece a nossa fé. Deus entra com o seu fortalecimento, com o seu compromisso sobre a nossa vida, e a partir disso então tem-se essa junção, né? Se a gente acha que a nossa vida de fé como cristão é apenas aquilo que Deus faz sobre nós estamos errados. Porque Deus dá sim, e Ele dá com muita abundância, como diz o apóstolo Paulo, muito mais do que aquilo que nós merecemos. Mas um comprometimento, uma resposta da gente também é necessária. Senão daqui a pouco os outros vão estar carregando a gente. Daqui a pouco os outros vão estar fazendo pela gente. E não é assim. Nossa caminhada com Cristo precisa ter uma resposta própria. Aquilo que nós iniciamos aqui, no dia em que a gente diz fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, precisa ser desenrolado, compreendido no decorrer da vida de fé de cada um. Quando a gente vai precisar entender que a nossa vida de fé não é feita de momentos, que a nossa vida de fé não é feita apenas de ritos, por exemplo, mas é um viver diário, é uma aproximação diária. E se nós não nos aproximamos de Deus, nós nos afastamos, e se nós nos afastamos, nós vamos dar margem, nós vamos dar brecha, nós vamos abrir espaço para que a oficina do capeta se faça na nossa cabeça. Então, quando o Evangelho inicia falando sobre batismo, falando sobre a obediência de Cristo, falando sobre esse processo todo ao qual Cristo se submeteu, mesmo sendo o Filho de Deus, isso fala para a gente, isso toca na gente. E para alguns vai ser sinal de agraciamento, para outros vai ser um tocar na ferida. Tem gente que vai ficar bravo quando a gente fala sobre essas coisas, mas se ainda dói, é porque a gente sente. Se a gente sente, é porque ainda dá tempo de curar. Se ainda dá tempo de curar, significa que nós temos um lugar onde isso vai ser curado. Isso vai se dar só na presença de Deus. Uma coisa que a gente tem na nossa mente é que nós não podemos ser cristãos de brincadeira. O diabo não brinca, Satanás não brinca. Ele tem um tempo contado, ele sabe que lá no fim de tudo, no fim das contas, ele vai perder. Ele vai perder. Mas enquanto esse dia não chega, ele usa do tempo que ele tem para tentar convencer o máximo de pessoas possíveis que uma vida de fé não precisa ser tão bem vivida, que uma vida de fé não precisa ser tão bem compromissada, que a gente não precisa ter um convívio com Deus todo o tempo, que a gente não precisa passar para os outros aquilo que a gente sabe, que nós não precisamos pregar para os outros aquilo que a palavra de Deus diz. Ele vai fazendo o seu trabalho, e ele faz de uma forma muito bem feita. E às vezes ele consegue convencer. Se nós não damos lugar para Cristo, para a sua palavra, outra coisa vai ocupar esse lugar. E aí nós estamos perdidos, iludidos, porque achamos que estamos fazendo, mas não estamos. Por isso que então é necessário que às vezes aconteça da mesma forma como no texto de Atos, que alguém chegue para a gente e diga, não, isso não é assim. Vocês receberam uma coisa, mas é necessário que isso se complemente. É necessário que isso seja trazido de uma forma concreta. E Paulo vai dispensar 2 anos da sua vida para ensinar essas pessoas sobre o que é servir a Cristo, seguir a Cristo, falar sobre o reino de Deus, falar sobre a maneira de como esses discípulos dele precisam formar outros discípulos. Então, precisa de tempo. Precisa de tempo. E talvez tempo é uma coisa que a gente quase não tenha nos nossos dias, mas é necessário. Se nós não ouvimos, ou se as outras pessoas não ouvem de nós, elas vão ouvir de outro lugar. E não existe nada que possa se comparar com aquilo que nós temos a partir da palavra de Deus.
Aqui é o único caminho. Não existe outro. Ou é sim ou é não. Não existe um meio termo. Então, enquanto nós estamos nesse processo de aprendizado, que a gente se dedique, que a gente gaste tempo com aquilo que realmente é relevante, para que a gente possa ouvir da boca do nosso próprio Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Vinde, venha e desfrute do benefício daquilo que você tem agora pela eternidade. Nos tantos textos que o Evangelho vai trazer para a gente também. Não é fácil, não é tão simples, mas é recompensador. É divertido às vezes, a gente se alegra com isso, né? E em meio a tudo isso, Deus também se alegra com a gente quando nós, em fidelidade, também nos colocamos debaixo da sua presença, do seu cuidado, da sua graça. Que assim o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele traga sobre a nossa vida sempre a sua orientação, o seu conduzir, o seu encaminhar, para que tenhamos certeza que aquilo que vem dEle sempre vai ser bom, sempre vai servir para a nossa vida também. Amém. Confessamos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nos assentamos e cantamos. Creio, Senhor, que és Deus, Deus nosso Criador. Creio, Senhor, que és Pai, que de todos cuidas com grande amor. Creio, Senhor, que és Pai, que de todos cuidas com grande amor. Creio, Senhor, que és Deus, Deus nosso Redentor. Creio, Senhor, que és bom, pois quiseste ser nosso Salvador. Creio, Senhor, que és bom, pois quiseste ser nosso Salvador. Creio, Senhor, que és Deus, Deus santificador. Creio, Senhor, que és santo e que nos inspiras com teu amor. Creio, Senhor, que és santo e que nos inspiras com grande amor. Avisos. Próximo culto aqui em Hortêncio, dia 11 de fevereiro, 9 horas da manhã, com a apresentação dos novos confirmandos e também com Santa Ceia. E inscrições dos novos confirmandos no dia 13 de janeiro, às 15 horas, na Casa da Oase, aqui de Hortêncio. A oferta de hoje, ela é local, então aquilo que ofertamos se destina para a nossa própria comunidade, passamos 10% adiante, mas a maioria fica aqui para nós. Mais alguma coisa, Helena? Cândido, Andréia, Cristiane, Margarete? Não? Então nós... Sim, depois tem essa... Cadê a chave lá na porta para nós? Estou brincando, gente. Enquanto nós recolhemos a nossa oferta, nós então cantamos. Repartir, repartir.
Repartir, repartir, foi Jesus que ensinou. Nesta hora da oferta, demonstramos nosso amor. Ajudar a quem precisa, sempre, sempre, a toda hora. É assim que auxiliamos a viver o reino de Deus agora. Repartir, repartir, foi Jesus que ensinou. Nesta hora da oferta, demonstramos nosso amor. Ajudar a quem precisa, sempre, sempre, a toda hora. É assim que auxiliamos a viver o reino de Deus agora. Oramos, nos colocamos em pé, trazemos a nossa oração. Pergunto se nós temos motivos para serem incluídos. Oramos. Pai amado, nós te damos graças pela Tua palavra que nos orienta, que nos conduz, que nos encaminhas e também traz sempre de novo tudo aquilo que é necessário para que a gente viva bem, esteja bem e fortaleça a nossa fé com o Senhor. Embora nem sempre a gente goste daquilo que ouvimos, embora nem sempre a gente se agrade com aquilo que a Tua palavra nos traz. Porque a gente sabe que nem em todos os momentos da nossa vida ou a vida das pessoas que estão conosco vão se encaixar naquilo que a Tua palavra orienta. Mas nós pedimos, Senhor, que Tu continues a falar conosco, que a gente continue também a ouvir a Ti e que pela presença do Teu Espírito Santo nos dado no batismo, que isso possa servir como orientação, que Ele nos oriente, que Ele nos guarde, que Ele também trabalhe em nós pela presença de Cristo, aquilo que precisa ser mudado, orientado, fortalecido, ajeitado sobre os dias de nossa vida. E que a gente também dedique tempo, que a gente se empenhe em nos aproximarmos do Senhor, para que recebendo também das Tuas bênçãos, a gente possa fazer com que a Tua graça sobre a nossa vida também seja multiplicada. Oramos pela nossa comunidade, por as pessoas que necessitam, pelos enfermos, por aqueles que têm as suas necessidades particulares também. Pedimos pela vida dos nossos aniversariantes e oramos para que o Senhor esteja com cada um deles. No mais, o que temos a trazer a Ti, nós o fazemos quando juntos oramos conforme o Teu Filho Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebemos da bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que Ele te conceda a sua graça, que Ele levante sobre ti seu rosto e te dê da sua paz. Que assim te abençoe o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos assentamos e cantamos o nosso último hino. Mais um. Isso aí. Vento que anima e faz viver, vento que empurra e faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia e noite, noite e dia. Vento que é espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador, vento que consagra todos neste dia, enche-nos de paz, de amor e de alegria. Que assim possamos estar e permanecer na graça do Senhor, que Ele nos acompanhe, nos guarde e também nos fortaleça para os dias adiante. Amém. Bom,
Passo a palavra para a Helena, então, para dar início à nossa Assembleia. Suas criaturas, pelo sol e pela lua, pelas estrelas do firmamento, pela água e pelo fogo. Louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor. Louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora morrem. Louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor, porque dás sentido à vida, Senhor, é amar-te e louvar-te, Senhor, para que as nossas vidas, Senhor, seja sempre, seja Senhor. Louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor, louvado sejas, meu Senhor.